Olá, tudo bem? Agora que você está conhecendo um pouco mais da ciência da mecânica quântica, deve ter percebido que já existe um novo paralelo entre ciência, religião e espiritualidade. Você é um só com o universo. Sabendo disso, você precisa assumir o compromisso consigo mesmo de que pode mudar seu próprio destino e não ficar à mercê do acaso ou culpando os outros por seu eventual insucesso pessoal. Para lhe ajudar neste convencimento interior, vou publicar alguns artigos que são corroborados pelos audiolivros que já publiquei em meu canal. Ouça com atenção o texto a seguir. As Escrituras ensinam física quântica e o poder do pensamento. Quando falamos em física quântica, neurociência, noética, lei da atração e o poder do pensamento, muitos religiosos relutam porque acham que vai contra os ensinamentos da Bíblia. Mas quem a lê com a mente e os olhos abertos, sem as amarras das doutrinas religiosas, pode enxergar que várias passagens da Bíblia falam e concordam com tudo isso. O livro de Gênesis diz que o mundo foi criado através do poder do pensamento. O Criador disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E a terra e os mares passaram a existir. Isto é lei da atração. Ele pensou, focou sua atenção neste pensamento, colocou energia nisso, sentiu e acreditou. Teve absoluta certeza que seu pensamento, desejo, intenção de criar, surtiria efeito. Então, tudo o que ele pensou se manifestou, ou seja, passou a existir. Em João 1:1, no princípio era o Verbo. Verbo ou palavra significa que tudo foi criado por meio da vibração. As palavras nasceram quando o som foi arranjado na harmonia. Quando o som ressona ou está em harmonia, ele produz a energia criativa. Você deve estar pensando que isto só se aplica a Deus, porque somente Ele tem poder. Mas veja o que dizem as Escrituras. No Salmo 82:6, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Você é um Deus. Você tem cérebro, mente, pensamentos e sentimentos. Você pode pensar, focar sua atenção no seu pensamento, sentir, declarar e acreditar, assim como a Bíblia diz que Deus fez para criar o mundo. Então, você é um criador, o criador da sua própria realidade. Você emite vibrações, e se estiver vibrando em harmonia com aquilo que deseja,
você pode materializá-lo. E todos vós sois filhos do Altíssimo. Significa que você é uma extensão física da fonte de energia que as religiões chamam de Deus, Javé, Jeová, Yehová, Yahuv, Hashem, Alá. Entenda que você e esta fonte de energia são a mesma coisa e não podem ser separados. Você não pode se separar do que você realmente é. Não pode se separar do fluxo de consciência que, na realidade, é você. Você pode ter formado bloqueios ou separações, por isso está se vendo muito separado. Mas se você derrubar as barreiras e permitir que o que você é comece a fluir, sua vida vai começar a se tornar muito mais satisfatória, mais divertida, mais feliz. Imagine o mar. Ele é feito de gotas d'água e sem elas o mar não existiria. O mesmo acontece conosco. Todos nós somos energia. Cada um de nós é uma extensão da fonte. Não podemos ser separados da fonte de energia, pois somos uma coisa só. Se você fica muito tempo mexendo com flores, o perfume delas acaba ficando em suas mãos. Assim também ocorre com a metafísica da luz. Quem fica muito tempo estudando a natureza do fóton acaba ficando por muito tempo pertinho de Deus. O fóton, ou luz, é a realidade física mais espiritual, a partícula que é eterna e não possui massa. Entre a luz e Deus, fisicamente, nada mais existe. Os Ni-Ramos. 2 Coríntios 5, 7. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Isto está de acordo com a física quântica, que diz que a matéria é composta por partículas que são a manifestação de energia vibratória no espaço vazio. Ela é uma ilusão que existe no vazio, mas é percebida como algo coeso. O mundo material e o espaço não são uma realidade objetiva, mas sim uma ilusão criada pelos sentidos que a traduzem numa percepção. Sendo assim, o real deixa de ser tudo aquilo que pode ser medido ou sentido. A realidade é ilusória. Nós vemos e sentimos os objetos, mas esta solidez é uma miragem, assim como a nossa percepção acerca do mundo. Nós vemos aquilo que nos é dado a conhecer e que fica registrado em nossa base de dados. Nós vemos aquilo que nos mostram e não aquilo que deveríamos ver. As Escrituras estão falando em se guiar pela fé e não pela visão, porque, como diz a física quântica, a visão é ilusória e a fé a que elas se referem é a fé consciente, ou seja, acreditar na sua capacidade e potencial.
criar a própria realidade, crendo que aquilo que você pensa, você atrai e vai se manifestar. Dominar a própria mente, assumir o controle da própria vida, ser o autor da própria história. Isto não tem nada a ver com a fé cega, não tem nada a ver com crer em coisas que não têm fundamento, não tem nada a ver com crer em coisas baseadas em doutrina religiosa que não são comprovadas pela ciência. Em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gostamos de imaginar o espaço vazio e a matéria sólida, mas na verdade não tem nada de matéria. Ela não possui substância. Veja o átomo. Pensamos que é uma bola sólida, mas na verdade é este pontinho pequeno com matéria no centro, cercado por uma nuvem de elétrons que aparecem e desaparecem. O núcleo, que pensávamos ser tão denso, também aparece e desaparece, assim como os elétrons. A coisa mais sólida que pode existir nesta matéria, desprovida de substância, é um pensamento, um bit de informação concentrada. Quando o físico francês Louis de Broglie descobriu que as partículas possuíam também uma dimensão ondulatória, além de uma dimensão corpuscular, a realidade cósmica passou a ser compreendida apenas como uma parte bastante pequena de uma grande totalidade invisível. A ideia de que algo pudesse existir concomitantemente como partícula e como onda era extremamente difícil de ser aceita pela comunidade dos físicos, pois ela exigia uma ruptura com paradigmas da física clássica. Pois nessa sua dimensão ondulatória, as partículas podem existir fora do tempo e do espaço, não estando sujeitas aos condicionamentos impostos nem pelas leis da física, nem pelo princípio da causalidade. Era necessário admitir um fantástico modo de existência para as partículas, inimaginável até mesmo pelos místicos e religiosos. Niels Bohr ganhou um prêmio Nobel ao explicar como isso é possível, ao formular o seu famoso princípio da complementaridade. As consequências advindas da mecânica vibratória de Louis de Broglie e do princípio de complementaridade para a realidade cósmica em que todos nós vivemos são tão fantásticas que chegam a ultrapassar, em nível de transcendência, tudo aquilo que os místicos e religiosos afirmavam sobre a realidade espiritual da alma do homem. Se você ler dois textos, um sobre mística e outro que trate sobre as possibilidades da realidade quântica, não será capaz de distinguir entre um e outro. Existem alguns experimentos clássicos da física quântica que comprovam isso,
como o efeito da não localidade, o experimento da dupla fenda, a correlação quântica, por exemplo. Ademais, quando você adquire uma lúcida compreensão de certos conceitos em física quântica, como o de função de onda, colapso da função de onda, correlação quântica, emaranhamento quântico, princípio antrópico em especial, é intelectualmente impossível não admitir um substrato metafísico para a realidade física, um substrato como que psíquico, como que espiritual. O princípio de simetria diz que as leis da física quântica são válidas também para a macro-realidade e, portanto, para a realidade humana. Quando utilizamos a ideia de simetria consoante, o princípio da complementaridade, o fundamento ondulatório da realidade passa, então, a lhe conferir um irrefutável substrato metafísico, em nada sendo menos imponderável do que um substrato de espiritualidade. Em Mateus 17, 20. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Este verso está totalmente de acordo com a física quântica, com a neurociência e com a lei da atração. Se você se concentrar em um pensamento, sentir a emoção relativa a ele e realmente acreditar, aquilo que você pensar vai se realizar. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Você pode criar, atrair ou conseguir tudo o que quiser através do pensamento. Só não consegue porque não acredita na própria capacidade. Em Tiago 1,16. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Neste versículo, as Escrituras estão dizendo o mesmo que a lei da atração. É preciso acreditar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontrará, e aquele que bate, a porta será aberta. Isto é pura lei da atração. Você deseja, pensa naquilo que deseja, sente a sensação de estar realizando o seu desejo, acredita que ele será realizado e ele se realiza. Diariamente, você vê coisas que deseja e emite todos os tipos de intenções. Não há como viver neste corpo físico e fazer parte deste ambiente físico sem que nasçam desejos intermináveis dentro de você.
Quando estes desejos nascem dentro de você, o universo responde a eles. Basta que você acredite para que eles sejam realizados. Quando você acredita, você permite a conexão com a fonte de energia que leva o que você quer até você. Quando você não acredita, você bloqueia a conexão com a fonte, então os desejos não se realizam. Para conseguir o que você quer, basta desejar, sentir e acreditar. Você não precisa fazer mais nada, porque nunca foi. Peça e faça algo para conseguir. E sim, peça e será dado. Em Mateus 7:7, pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Isto se chama criação deliberada. Você é consciente da capacidade que lhe foi dada e usa esta capacidade para manifestar coisas, para realizar seus desejos. Não tem nada a ver com fé cega, que acredita em coisas sem fundamento, baseada em crenças limitantes. São justamente as crenças limitantes que impedem que seus desejos sejam realizados. A maioria das pessoas não enxerga suas crenças. Em vez disso, são suas crenças que controlam o que podem enxergar. O limite é uma fronteira criada só pela mente. Os únicos limitantes da sua mente são aqueles que você acredita ter. Mary Kay Ash. Muitas pessoas limitam-se ao que elas acham que são capazes de fazer. Você pode ir tão longe quanto a sua mente permitir. Lembre-se, você tem poder de alcançar tudo aquilo que acredita. Orison Swett Marden disse: cada pessoa possui recursos fabulosos que, se não forem despertados, permanecem adormecidos por toda a vida. Conclusão: é você quem determina o resultado de sua vida. No fundo de cada homem residem estes poderes adormecidos, poderes que o assombrariam, que ele jamais sonhou possuir, forças que revolucionariam sua vida se despertadas e postas em ação. O que nós imaginamos é o que criamos fisicamente. Então, se somos induzidos a pensar que somos ordinários, nós criaremos vidas ordinárias. Você deveria querer e pegar, querer e pegar, querer e pegar, até pegar o jeito disso e dizer: eu sou o centro do universo. Mas colocaram na sua cabeça que você não pode pensar assim porque é sacrilégio, é heresia, pecado, prepotência e presunção. Colocaram na sua cabeça que você deve se humilhar e adorar a um Deus e que você não é nada. Encheram sua cabeça de crenças limitantes. Quando percebemos que somos extraordinários e que viemos a este mundo físico para expandir,
experienciar a alegria extrema e viver uma vida maravilhosa, esta manipulação acaba. João 14:17 diz: O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Todas as épocas e gerações têm suas próprias suposições. A terra é plana, a terra é redonda, e etc. Existem centenas de suposições que acreditamos ser verdadeiras, mas que podem ou não ser verdadeiras. Claro que, historicamente, na maioria dos casos, estas suposições não eram verdadeiras. Se tomarmos a história como guia, podemos presumir que muitas coisas em que acreditamos sobre o mundo podem ser falsas. Mas estamos presos a certos preceitos sem saber disso na maior parte do tempo. Isto é um paradigma. João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem o poder de mudar a sua realidade com seus pensamentos, palavras e sentimentos. Porém, tome cuidado com o que pensa e sente. O cérebro não vê diferença entre a ficção que você vê na TV e a realidade. Experimentos científicos nos mostram que, se conectarmos o cérebro de uma pessoa a computadores e scanners e pedirmos para olharem para determinados objetos, podemos ver certas partes do cérebro sendo ativadas. Se pedirmos para fecharem os olhos e imaginarem o mesmo objeto, as mesmas áreas do cérebro se ativarão, como se estivessem vendo os objetos. O sentimento provocado é o mesmo, estando o objeto ali ou não. A sensação e a reação provocada é a mesma. Então, quem vê os objetos são os olhos ou é o cérebro? O que é realidade? É o que vemos com os nossos olhos ou o que vemos com o cérebro? A verdade é que o cérebro não sabe a diferença entre o que você vê no ambiente e o que se lembra, pois as mesmas redes neurais são ativadas. Vendo filmes violentos ou programas policiais e se envolvendo emocionalmente com tudo o que tem uma frequência negativa, você acaba atraindo aquilo para a sua vida. Seu cérebro pensa que está acontecendo com você. Ele fabricará excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, enfraquecerá seu sistema imunológico e você ficará doente com facilidade. Todo pensamento tem potencial criativo, mas os pensamentos que não são acompanhados de grande emoção não trazem para a sua experiência, em velocidade alguma, o assunto do seu pensamento. Em outras palavras, o pensamento que te traz emoção, seja positiva ou negativa, é manifestado rapidamente
em sua experiência. Quando você assiste a um filme de terror, vendo todos os detalhes oferecidos, como as cores e o som, você está em um workshop negativo, porque está visualizando tudo aquilo que não quer ver, não quer viver. A emoção que você sente é todo o seu interior dizendo: você está vendo algo que é tão vívido que o universo está oferecendo poder a isso. Quando o filme termina, você diz: foi só um filme. Então, você não acredita, não espera que aquilo vá acontecer com você e não completa a segunda parte da equação. Você ofereceu pensamento com emoção, portanto, criou, mas não permite isso na sua experiência porque não espera isso de verdade. Entretanto, se seus amigos disserem para você: pode ser só um filme, mas aconteceu comigo, então você começará a ponderar esse pensamento e talvez passe a acreditar ou esperar que isso vá acontecer com você e então realmente pode acontecer. Acredite ou não, quando você assiste filmes de terror, você sente uma emoção negativa e cria o hábito dessas emoções negativas. Se o que você quer é atrair coisas maravilhosas para a sua vida rapidamente, você deve sentir o máximo possível de emoções positivas e evitar ao máximo as emoções negativas. Sintonize sua mente e suas emoções, coração, no melhor. Você cria sua realidade de acordo com a frequência que mais sintoniza. A frequência errada atrai a energia errada. Por isso surgem os problemas e as doenças, muitas vezes psicossomáticas. Jesus ensinava a amar, porque as frequências mais altas que podemos vibrar são amor, 500 Hz, alegria, 540 Hz, paz, 600 Hz, iluminação, 700 Hz ou acima, e a consciência final, 1000 Hz. Vibrando amor ou acima, alegria, paz e iluminação, além de poder atrair e materializar qualquer coisa que quiser, você também pode influenciar e mudar o ambiente em que vive e as pessoas ao seu redor. Yeshua Ben-Hur, que a Bíblia chama de Jesus Cristo, quis nos ensinar a pensar da melhor maneira. Seu cérebro produz substâncias e frequências que geram ondas, podendo afetar a sua saúde, a sua realidade e a do mundo em que vive. Em Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Crer é focar a sua mente com os seus sentimentos em alguma coisa. É concentrar-se em um pensamento e pôr energia nisso, ou seja, sentir. E depois agir,
pois a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Para atrair qualquer coisa que você queira, fazer com que aquilo que você deseja aconteça, conseguir algo, manifestar, materializar algo que você deseja ou realizar um sonho, é isso que você precisa fazer. É assim que você cria. Tudo isso de que a sua Bíblia está falando é a lei da atração. Você, e somente você, pode mudar a sua vida. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Como dizia o jornalista irlandês George Bernard Shaw, é impossível progredir sem mudança, e aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Você não deve ser vítima de seus pensamentos, e muito menos dos pensamentos alheios. Você pode mudar de direção, mudando o pensamento, emoções, a sua vibração, sua frequência e, por conseguinte, mudar sua realidade. Na vida, ou você escreve sua própria história, ou vai acabar lendo a história que outras pessoas escreveram em seu lugar. Se você não controlar sua própria mente, alguém vai. Se você não constrói seu próprio futuro, alguém faz isso com você. Você veio para cá como um criador magistral. É você que deve criar sua própria realidade, mas como você não o faz, os outros criam para você e criam uma realidade que não é satisfatória, não é aquela que você gostaria. Como um fantoche, você vai seguindo um roteiro criado por terceiros, ao invés de levar a sua vida da maneira que você mesmo deveria construir, plena, abundante e feliz. Pessoas inteligentes escolhem suas próprias experiências, aquelas pelas quais querem passar. Osho escreveu: o ser humano não está pronto. Ele deve criar a si mesmo. E esta tem que ser uma autocriação. Ninguém mais pode fazer por você. Isto é evoluir. Siddhartha Gautama escreveu: a lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Abraham Lincoln disse: uma pessoa é tão feliz quanto a sua mente decidir. Henry Ford disse: se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. De qualquer forma, você está certo, porque se acha que pode, você tenta e consegue. Se acha que não pode, você não tenta e não consegue. Mateus 21:22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Hoje a ciência está revelando abertamente o que a Bíblia já dizia sutilmente.
Ai daquele que tem olhos e não vê. Abra seus olhos e sua mente. Mateus 18, 20 escreve: Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Como temos o poder de criar a energia do pensamento de várias pessoas reunidas com o mesmo objetivo e na mesma frequência, como em templos, pode ocasionar o que chamam de milagres. Alguns chamam esta energia de um local de egrégora. A física quântica descobriu que o pensamento e principalmente as emoções afetam as propriedades da matéria. Este é o sentido do renascimento e também da alquimia, a transmutação de sua essência e, por consequência, da matéria. Marcos 5, 27 e 28 escreve: Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Além do poder do pensamento, sentimento, atitude e da palavra que você profere, existe o poder do magnetismo, onde você transfere ou recebe energia através das mãos, como a cura Reiki, ou do contato físico com outras pessoas. Fotos Kirlian provam que todo ser vivo tem uma energia, um magnetismo. A imposição de mãos, feita em muitas religiões, é, por isso, um método eficaz de transferir energia a quem está doente. Você pode magnetizar qualquer objeto com a sua energia. Muitas pessoas já fazem isso ao manusear o que chamam de objeto abençoado. Não é o objeto em si que tem poder, mas a energia com que foi magnetizado. Este poder pode ser positivo ou negativo, dependendo de quem tocou o objeto e da força de sua mentalização. Foi provado que até as moléculas de água mudam de acordo com as palavras, pensamentos, sentimentos e até sons ou músicas. Nosso corpo possui cerca de 70% de água. Se a vibração das palavras, sons, músicas e pensamentos podem fazer isto com as moléculas de água, pense no que podem fazer com você. Isto explica o poder da oração e do jejum com água. Desintoxicar o corpo e a alma, de dentro para fora e de fora para dentro, até o nível molecular ou atômico, usando desde água, orações, alimentação saudável e se focando na vibração correta. Foi isso que Yeshua, conhecido como Jesus, quis ensinar. O reino dos céus está dentro de vós, pois todos temos a partícula de Deus. É preciso entender o que Yeshua, Jesus, quis ensinar ao povo inculto daquela época, e hoje a ciência está revelando o significado
e comprovando a validade de muitos ensinamentos bíblicos que foram mal compreendidos. Em João 7, 37, 38, diz: Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Todos esses ensinamentos eram ditos em parábolas, a poucos que entendiam o que ele queria dizer. Se hoje em dia as pessoas pouco entendem de física quântica, imagine aquelas pessoas incultas há milhares de anos. Fizeram traduções erradas e tiraram livros que depois chamaram de apócrifos. Estes ensinamentos bíblicos queriam mostrar o valor da saúde e de como usar nossa mente, cérebro ou consciência para ser feliz. Naquela época, não havia tecnologia que há hoje em dia, e a medicina estava longe do avanço atual. As pessoas doentes recorriam a Jesus, que as ensinou que a saúde começa na base, dentro de cada um. Jesus queria que tivéssemos saúde, paz, harmonia e alegria, porém não encontramos isso com ilusão de ótica causada pela matéria. O átomo é praticamente vazio. O que enxergamos não é tão sólido. Todo o nosso corpo é formado por zilhões de átomos. Dentro de cada átomo há outras partículas menores ainda e um grande espaço vazio. Imagine a dificuldade, há milhares de anos, para tentar explicar às pessoas sobre algo que existe, mas não enxergamos. Estamos falando do mundo subatômico. A física quântica diz que existe outra realidade que não vemos e que podemos mudar, e a sua Bíblia diz o mesmo. A física quântica, a lei da atração, o poder do pensamento e a Bíblia não são coisas antagônicas. Elas concordam. A única discordância que há entre elas são as crenças limitantes, as doutrinas que a religião impõe. A lei da atração e o poder do pensamento existem desde que o mundo é mundo. Aliás, foi através deles que o mundo foi criado. Em Romanos 4, 17 está: Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E assim como o mundo foi criado através do poder do pensamento, você deve usar o mesmo poder para criar e manifestar qualquer coisa que você deseje. Você pode pensar, concentrar-se neste pensamento, sentir a sensação de que aquilo que você deseja já está acontecendo
e acreditar que aquilo que você deseja vai surgir em sua experiência. Então, você pode criar. Este é um conhecimento muito antigo e aqueles que escreveram a Bíblia sabiam disso. Em Mateus 23, 27, 28 está: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mesmo aqueles que manipularam as Escrituras tinham conhecimento do poder da mente, sabiam que era verdade e que é assim que as coisas funcionam. Alteraram as Escrituras, excluíram algumas coisas e incluíram outras, deturparam o que estava escrito para controlar as pessoas, mas eles tinham conhecimento do poder do pensamento e faziam uso disto. Enquanto as pessoas tinham a mente controlada pelas crenças limitantes que eles estabeleceram, eles tornaram-se mais influentes e poderosos e ainda eram vistos como pessoas idôneas. A mecânica quântica diz que o observador, você, pode alterar a matéria, as partículas. Em Mateus 6:19 está: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porém, a humanidade, ao enxergar apenas a falsa realidade, que imagina ser sólida e imutável, se deixa seduzir pelos sentidos. Alguns chamam esta falsa realidade de Matrix, outros chamam de diabo. Nossos sentidos são limitados e somos enganados pelo que vemos. Enganadas, as pessoas se tornam materialistas. Você veio a este mundo para expandir e experienciar alegria extrema. Sua vida deve ser completamente satisfatória e plenamente feliz. Não nascemos para sermos miseráveis, como alguns pregam. Não há mal nenhum em desejar uma vida abundante. Em João 10:10, escreve: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é errado ter bens ou dinheiro. O erro é valorizar o exterior e a ilusão mais do que o interior, pois ali se encontra a fonte de energia chamada de Deus. Você não encontra verdadeiramente o Criador em escrituras, templos, religiões ou em nenhum outro lugar que não seja dentro de você. Basta silenciar sua mente, praticando a meditação, para poder entrar em sintonia com Ele.
Em Mateus 6, 21 está: porque onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. O problema é que você nasce numa sociedade consumista e aceita tudo o que te impõe sem discutir, tentando se adaptar da melhor forma. Você se torna escravo da ilusão que pensa ser real. Surgem então a competição desenfreada, a inveja, a vaidade, as agressões, as guerras e infindáveis problemas sociais, psicológicos e doenças. Tudo porque nos deixamos seduzir pela mentira. Inúmeros exemplos de textos bíblicos tentam nos mostrar o que a física quântica diz. Nem tudo o que vemos é tão real quanto parece. A matéria não é o que pensávamos ser. Ela não é algo estático e previsível. As partículas ocupam um espaço insignificante nas moléculas e átomos. São partículas fundamentais. O resto é o vácuo. Estas partículas aparecem e desaparecem o tempo todo. Para onde vão quando não estão aqui? A Bíblia era um manual de psicologia, moral, medicina e também de ciência para o povo daquela época. Com tantas más traduções e textos retirados, o sentido original se perdeu. Entre os biofísicos, é sabido que as células vivas se comportam como um dipolo elétrico, isto é, elas vibram emitindo radiação eletromagnética ou fótons. Verifica-se também que essas células vivas apresentam spin, uma espécie de movimento de rotação apresentado pelas partículas. Estando relacionada com fótons e spins, isso já é suficiente para vincular a célula ou a vida aos processos quânticos. Porém, o mais admirável é o fato de os spins estarem relacionados com a saúde e a doença. Quando a célula se encontra doente, o seu spin gira para a esquerda. E quando se trata de uma célula sadia, o giro do seu spin é para a direita. É impossível, destarte, negar que os estados de saúde e doença não sejam influenciados pelas leis quânticas da física das partículas. Na medida em que existimos, nós vivemos os fenômenos quânticos. Células são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, que são feitos de partículas, que são estruturadas com leis e princípios quânticos. A superestrutura é aquilo que é a infraestrutura. A nossa cultura peculiar, a cultura do homem brasileiro, é típica por fazer juízos sobre coisas que não conhece e, neste processo, joga-se fora o feto juntamente com a placenta. Nós criamos a realidade. Nós somos máquinas que produzem realidade. Nós criamos os efeitos de realidade o tempo todo. Na ciência, somos sempre observadores porque ficamos limitados ao que o cérebro capta.
É a única forma de vermos e percebermos as coisas que fazemos. Seu cérebro não sabe distinguir o que está acontecendo aqui dentro. Não existe o lá fora, independente do que está acontecendo aqui. Na verdade, existem escolhas, no sentido que a vida pode tomar, que são dependentes de que esses pequenos efeitos quânticos não sejam perdidos. O que faz as coisas são ideias, conceitos e informação. Os elétrons criam uma carga que afasta os outros elétrons antes do toque. Então, na verdade, você não toca em nada. Quando não olhamos, é uma onda. Quando olhamos, é como uma partícula. Quando não olhamos, há infinitas possibilidades. Quando olhamos, só existem partículas. Uma partícula que pensamos ser algo sólido existe no que chamamos de superposição, espelhando uma onda de possíveis localizações, todas ao mesmo tempo. E quando você olha, ela passa a estar em apenas uma das posições. A superposição implica que uma partícula pode estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. É um conceito extraordinário, um dos pilares da física quântica. Como um objeto pode ter 2 estados ao mesmo tempo? Ao invés de pensarmos nas coisas como possibilidades, temos o hábito de pensar que as coisas que nos cercam já são objetos que existem sem a nossa contribuição, sem a nossa escolha. Você precisa banir essa forma de pensar. Tem que reconhecer que até o mundo material que nos cerca, as cadeiras, as mesas, as salas, os tapetes, não são nada além de possíveis movimentos da consciência. E você está escolhendo momentos nesses movimentos para manifestar sua experiência real. Este é o único pensamento radical que você precisa compreender, mas é muito difícil porque você acha que o mundo já existe independente da sua experiência. Mas não é assim, e a física quântica é bem clara. O próprio Heisenberg, depois da descoberta da física quântica, disse que os átomos não são tendências. Ao invés de pensar em objetos, você deve pensar em possibilidades. Já parou para pensar do que os pensamentos são feitos? Por meio de um processo chamado entrelaçamento quântico, podemos nos comunicar instantaneamente através do cosmos. Na física quântica, o que acontece a um objeto no ponto A pode afetar um outro objeto no ponto B, mesmo que este esteja a milhões de quilômetros do ponto A. Funciona assim. Quando 2 partículas subatômicas interagem, podem se entrelaçar, ou seja, seu giro, posição ou outras propriedades se ligam através de um processo desconhecido pela ciência moderna. Se você medir uma das partículas
isto instantaneamente determinará o comportamento da outra partícula. E quando você faz o experimento, você descobre que, de fato, o estado quântico da outra partícula é exatamente determinado depois que você mediu o estado quântico da partícula parceira. Isto significa que se um cientista observa uma partícula entrelaçada e possa girá-la no sentido horário, a outra partícula entrelaçada começará imediatamente a girar na direção oposta. Isto parece intrigante, mas não é tão espantoso quando consideramos que as duas partículas entrelaçadas podem estar separadas por bilhões de anos-luz. Mas assim mesmo, no momento em que observamos uma partícula girar, ditamos o giro da outra partícula. É estranho porque pode sugerir que a informação viajou instantaneamente mais rápido que a velocidade da luz de uma partícula para a outra. Isto pode explicar fenômenos paranormais, como a transmissão de pensamento ou telepatia. Também indica que somos extensão da fonte de energia chamada de Deus, e que ela é, de fato, onisciente e onipresente, pois está dentro de cada átomo que existe no universo e de cada molécula de nosso organismo. Pode ser difícil de acreditar, mas o universo microscópico fica ainda mais estranho. O famoso experimento da física quântica mostra como um objeto pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, um resultado que surpreendeu o grande Albert Einstein. Enquanto exploram o universo microscópico, os cientistas descobrem que é governado por regras muitas vezes incompreensíveis para aqueles que vivem no mundo normal. Nos menores tamanhos imagináveis, não só a informação viaja a velocidades maiores do que a luz, como a observação humana decide o que acontece. Vários textos bíblicos fazem referência ao átomo ou ao mundo subatômico. Mateus 18:18 escreve: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Na física quântica, há algo chamado princípio da simetria, por meio do qual as leis da física são válidas em todo o universo e em todos os tempos, as chamadas simetrias P e T, respectivamente. E isso é comprovado por inúmeros experimentos sobre os quais não há nenhuma dúvida. O assunto da simetria é algo profundo em física quântica, difícil de ser compreendido nos estreitos limites da compreensão popular sobre o assunto. Portanto, assim como é embaixo, é em cima, assim como é na realidade das partículas, é na realidade humana. João 18:36 diz: respondeu-lhe Jesus:
O meu reino não é deste mundo. O interior do átomo pode ser o reino de Deus. Marcos 4, 30, 32 diz: O reino de Deus é como um grão de mostarda, átomo, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, com seus pensamentos, cresce e faz a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Jeremias 23, 24 diz: Ocultar-se-ia a alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Não dá para ocultar-se, porque está dentro de nós, em cada partícula do nosso corpo e em cada átomo do universo. Daniel 2, 22 diz: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. João 14, 10 diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Todos nós somos extensão da fonte de energia. Todos somos um. Tudo o que você pensa e faz transcende o espaço-tempo. A energia que você emana volta para você, pois todas as partículas interagem. Quem acredita no poder do pensamento pode curar a si mesmo e aos outros. Pode criar e manifestar coisas. Pode materializar objetos, influenciar o ambiente em que vive e as pessoas ao seu redor. Marcos 4, 11 diz: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas ao que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. A palavra sabedoria é citada 214 vezes na Bíblia. Isso significa que, se existe um Criador, Ele não quer que você continue ignorante e cego. A inteligência é um dom que nos foi dado e devemos utilizá-lo. Você tem cérebro, mente, pensamentos, sentimentos. Tudo o que precisa para ser um criador. Você acha que te foi dado um cérebro tão sofisticado, potente e capaz para nada? A lei da atração está aí. Ela é uma lei universal
que age sobre todos nós, mesmo que não saibamos ou não acreditemos. Quando sabemos usá-la a nosso favor, conseguimos atrair o que queremos. Quando não sabemos usá-la a nosso favor, atraímos aquilo que não queremos. Tanto a ciência quanto a sua Bíblia mostram que o pensamento tem poder e que deve ser usado. Basta acreditar. A leitura é por J. Carlos de Andrade e a publicação é exclusiva do canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Muito obrigado por você ter ouvido esta leitura.